Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de estrutura de dados. Hoje, como segunda aula de estrutura de dados, a gente vai estudar um tipo de estrutura popularmente conhecido como listas, não é? Primeira parte da aula a gente vai conceituar uma lista, vai ver o que de fato tem numa lista. Segunda parte da aula a gente vai falar sobre a definição, numa linguagem de programação, de uma estrutura desse tipo, bem como da declaração dos respectivos métodos pertencentes a esta estrutura, tá certo? Então, na primeira parte, vamos lá. O que é uma lista? Vou fazer uma lista de supermercado, não é? Então, eu estou fazendo uma lista de supermercado. Vou colocar, né, ordenar os elementos que eu vou comprar no supermercado. Então, aqui, ó, elemento 1 pode ser arroz, elemento 2 pode ser feijão, elemento 3 pode ser um bife, e por aí vai, tá certo? Então, eu vou ordenar elementos dentro de uma lista, tá certo? Legal. Então, dentro de uma lista, eu vou ter uma coleção de elementos. E repare que eu posso imaginar que essa coleção pode ser descrita como um vetor. Portanto, dentro de uma lista, eu terei um vetor de objetos, tá certo? Pode ser de qualquer tipo. Eu posso ter aqui tipos strings de dados, eu posso ter tipos inteiros de dados, eu posso ter tipos floats, né? Então, eu tenho o meu vetorzinho de objetos geral, certo? Generalizando aqui o meu vetor, mas esse vetor pode ser de qualquer tipo, um objeto de qualquer tipo. Então vamos lá, o que mais que eu teria que ter na minha lista, não é? Eu teria que ter um apontador para eu ter uma noção de onde a lista está começando, não é? Então um apontador que eu chamei de primeiro. Por sua vez eu tenho um apontador do tipo último, que aponta para o último elemento dentro do meu vetor pertencente na lista. Então ele não aponta para o final do vetor, ele aponta para o último elemento que está dentro desse vetor. Repare que aqui o meu vetor está vazio, certo? Nulo, nulo e nulo. Na posição 4, 5 e 6 temos zero valor, tá certo? A gente não tem valor estabelecido para essas posições. Então meu vetor começa no primeiro, que é o zero, termina no último, que é o terceiro, tá certo? Mas uma lista tem uma capacidade. Se você pegar uma folha de papel, você não pode escrever indefinidamente nessa folha de papel, não é? Item por item, um item abaixo do outro. Você não pode fazer isso. Então tem um tamanho, tá certo? Esse tamanho você vai definir junto com a definição da sua lista, tá certo? E ele é finito. Isso é muito importante. Ele é finito, mas repare que em Java a gente pode trabalhar com esse tamanho dinamicamente, tá certo? Em C também podemos fazer isso, em C++ também podemos fazer isso, só que em Java é mais facinho de fazer esse processo aí, por exemplo, de duplicar o tamanho da lista, de somar o tamanho da lista com uma outra quantia para minha lista crescer, não é? Então a gente vai ver também como é que se faz isso. Beleza, vamos ao que interessa, né? Minha lista em Java, tá aqui, ó. Class lista, portanto eu estou declarando, né, um objeto do tipo lista, tá certo? E o que esse objeto vai ter como atributos, né? Ele vai ter um apontador para o primeiro, um apontador para o último, que aqui eu declarei como inteiro, por quê? Porque vai apontar para o índice do meu vetorzinho declarado lá dentro da lista, tá certo? E o índice é o quê? É um número inteiro. Então, vamos trabalhar com o número inteiro. Legal. Quando eu inicializar a lista, esses valores têm que ter, não é? Que valores, né, apontados? Concorda comigo que quando eu inicializar a lista, não vai ter nenhum elemento nela. Então o meu primeiro vai apontar para o zero e o meu último também vai apontar para o zero. Ou seja, o tamanho da minha lista aqui, ó, é de zero, tá certo? Porque o primeiro e o último são iguais, tá certo? Legal. Então meu primeiro e o último são iguais no começo da lista, ambos são zero. Legal. O que mais que eu vou ter? Eu vou ter um tamanho total da lista, né? A quantidade de itens que a lista pode abrigar. E como que vai ser esse tamanho? Né? Esse tamanho vai depender da estrutura que você está trabalhando, né? Do tipo de lista, né? Para que utilidade vai ter essa lista, né? Na sua vida. Então, dependendo da utilização dessa lista, você pode ter um tamanho de 100, um tamanho de 1000, né? Tudo depende da quantidade de elementos que você quer abrigar aqui dentro dessa lista. Legal? Beleza. Então, declarei um tamanho. Aqui eu declaro o meu vetorzinho, que é esse daqui que vai abrigar, né, os elementos da minha lista. Então, um vetor de objetos que vai receber um vetor inteiro do tipo tamanho. Repare que, ó,
Aqui eu estou trabalhando com objetos. Só que para facilitar o nosso estudo, o que eu fiz? Eu chamei esse vetor de objetos de inteiro. Então eu vou trabalhar com coleções de números inteiros dentro da minha lista. Isso para facilitar o nosso estudo nessa aulinha de listas, tá certo? Legal. Agora vamos à parte interessante, que são os métodos da lista, tá certo? Então, trabalhando agora com os métodos da minha lista, tá certo? Vamos lá. Primeiro método que eu posso ter qual que é o primeiro método que eu vou trabalhar? É o método void adiciona. Eu vou passar para esse método um elemento inteiro. Como eu já disse, eu estou trabalhando com uma coleção de números inteiros, tá certo? Meu vetor é um vetor de inteiros nesse caso. Então eu vou passar um elemento para ele e ele vai adicionar no meu vetor. Primeira coisa, vamos pensar, o meu tamanho é 7. Certo? O tamanho total da lista é 7. Então o vetor que vai ter aqui dentro, né? Vamos imaginar, né, abstrair que o meu tamanho é 7, porque eu declarei para essa lista aqui que eu estou trabalhando que o meu tamanho é 100, ok? Mas o que vai interessar, na verdade, é a variável, tá certo? Então vamos lá. O meu tamanho é 7 para essa lista aqui, né? Essa lista genérica que eu coloquei. O que isso quer dizer? Quer dizer que o último, ele vai rodar do zero, certo? Ele vai começar no zero e vai ir 1, 2, 3, 4, 5, até o 6, certo? De 0 a 6 temos 7 números, tá certo? Então, qual é a condição de parada do meu último, né? O que diz o 6 aqui, né? O final do meu vetor? Concordo que é o tamanho menos 1? Legal. Então vamos escrever isso daqui para facilitar a nossa análise da lista, tá certo? Então o meu último ele vai começar em 0 e ele pode ir somente até o tamanho menos 1, tá certo? Legal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos adicionar um elemento na lista. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente for adicionar, verificar se a lista já não está cheia. E como é que a gente verifica? If. Vamos perguntar para a lista. O meu último ele é menor que o tamanho? Tá certo? Então, se o meu último for menor do que o tamanho, tá certo? Quer dizer que ele ainda não chegou, tá certo? Ele está aqui tamanho menos 1, é menor do que o tamanho. Então, enquanto estiver aqui, pode adicionar. Agora, se for igual ao tamanho, quer dizer que eu já não posso adicionar na minha lista, tá certo? Então, meu último é menor do que o tamanho. Se o último for menor do que o tamanho, então vamos lá adicionar. Eu vou pensar primeiro num método, vou chamar de arcaico, para adicionar elemento na minha lista. E depois a gente vai ver por que esse método não é bom, tá certo? Legal. Eu vou pensar aqui num primeiro método para adicionar e eu vou falar assim, ó. Eu vou ter um inteiro, int i, né? Eu vou ter um laço de repetição, né? Que ele vai começar do meu primeiro, ou do zero, tá certo? Vamos colocar direto o zero aqui. Ele vai até onde? Ele vai até o tamanho da minha lista, menor do que o tamanho, tá certo? E mais. Legal. Então eu vou rodar a minha lista inteira, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, dentro desse for eu vou rodar assim, ó. Se o meu objetos na posição i for igual a nulo, ou seja, eu estou rodando, no primeiro que eu encontrar aqui, o que eu faço? Se o meu objeto na posição i for nulo, então o meu objetos
na posição i, vai receber o elemento, legal? Vou abrir umas chaves aqui porque vão ter, né, duas operações para fazer dentro desse if. Então, meu objeto na posição i recebe o elemento, tá aqui, break. Aí, eu vou parar. Tá certo? Então, se o meu objeto na posição i for um número nulo, o que eu faço? Eu pego o objeto na posição i, faço ele receber elementos e dou um comando break para parar o meu laço de repetição for. Tá certo? Legal. Feito isso, o que eu tenho que fazer? O meu último estava apontando para esse elemento, agora a minha lista recebeu um novo elemento, portanto eu tenho que incrementar o meu último aqui. Incrementei o meu último, legal. Bacana. Fechei o for. Agora eu vou fechar o if aqui, tá certo? Se o meu último já é igual ao tamanho, quer dizer que minha lista está cheia. Então o que eu coloco dentro desse else aqui, tá certo? Então if último menor que tamanho, se isso não for verdade, vai cair no else. O que eu tenho que colocar? Eu tenho que mostrar para o usuário, né, que a lista está cheia. Então, system.out.println, lista cheia, ok? É isso que eu tenho que fazer aqui nessa parte. Desenvolvimento simples, tá certo? Então, não vamos focar nisso, nessa parte. Então, aqui eu estou rodando a minha lista, até que ela encontra a primeira posição nula, tá certo? E assim que ela encontrar a primeira posição nula, ela vai adicionar um elemento, vai parar e vai incrementar o último, tá certo? Legal, aí o último desce, beleza, eu tenho uma nova lista formada. Só que, digamos que eu vou aumentando aqui, ó, o meu último, né? O meu último vai descendo, ou seja, eu vou adicionando elementos nessa lista, e cada vez que eu adiciono, esse for tem que rodar mais posições, tá certo? Até ele encontrar um elemento que seja nulo e adicionar nessa posição. Então, esse for, esse laço de repetição, é uma estrutura que gasta muito tempo, gasta muito processamento. E a gente pode agilizar isso daqui. Então, qual é a segunda forma de fazer, não é, esse método adiciona na lista sem gastar muito tempo, sem gastar muito processamento, não é? Uma outra forma, e uma forma otimizada, não é? Como é que é? Vamos lá, último menor que tamanho, beleza, eu posso adicionar. Se eu posso adicionar, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o último, vou incrementar ele, tá certo? Então, incrementei o último, ele já vai descer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu vetor de objetos na posição último, receber o elemento. Beleza? E se eu não puder adicionar? Aí você tem que mostrar aqui para o usuário system.out.println, tá certo? Se você der esse comando e tab, ele vai preencher para você. Lista cheia. Legal? Então, com esse método, eu consigo uma solução otimizada para adicionar um elemento dentro da minha lista. E esse é o primeiro método, tá certo? Que eu posso ter para minha lista. Qual é o segundo método que eu posso ter na minha lista? O segundo método é o seguinte. Eu quero adicionar um elemento agora, mas não mais no fim da minha lista. Eu quero adicionar um elemento numa posição específica. Então eu vou passar para esse método uma posição, que vai ser a posição na qual eu vou adicionar o elemento, e um elemento, tá certo? Feito isso, olha aqui que legal. Eu tenho aqui, né, o meu primeiro, o meu último, eu tenho esses elementos dentro da minha lista. Eu quero adicionar aqui no meio. Eu quero adicionar um elemento na posição 2. O que eu vou ter que fazer?
Primeiro eu vou ter que pegar esses dois elementos, na posição 2 e 3, e jogar para baixo, tá certo? Meu último, portanto, vai ter que apontar para o 4. Ele vai descer juntamente com os meus elementos. Então eu adiciono ali naquela posição específica. Então vamos pensar de um jeito de fazer isso. Primeira coisa, tenho que verificar novamente se minha lista não está cheia. Por quê? Porque meu último vai descer. E como é que eu vou descer se não tem lugar para eu descer? Tá certo? Então vamos lá. Último menor que tamanho. Se for menor que tamanho, então eu posso fazer isso daqui. Legal. Meu último menor que o tamanho. Agora vamos adicionar. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer um for com a minha variável aqui começado, né, último. Então a minha variável aqui que vai ser decrementada, nesse caso, ela vai começar do último. Ela vai, enquanto ela for maior do que a posição que eu quero adicionar, decrementei, perdão, tá certo? Então ela vai começar daqui, tá certo? Ela começa daqui, ela pega esse elemento, né, e joga para cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu elemento na posição última. Repare que, ó, novamente, se eu fizer isso, vocês concordam comigo que eu vou ter que mandar o objetos i mais 1, que é o de cima do último, receber o elemento i, tá certo? Então, o i mais 1 vai receber o i. Aí eu vou descer. Aí esse vai receber o de baixo. Então, qual a outra forma de eu declarar esse laço de repetição? Vamos incrementar esse último aqui, ó, antes de fazer o laço de repetição. Então aqui, por que eu estou incrementando antes? Porque eu já sei que essa lista vai ter que subir uma posição, ou descer, né, de acordo com o referencial. Então a minha lista vai ter que aumentar de tamanho, tá certo? Então o último, vamos aumentar de tamanho ele já aqui, depois a gente pega essa posição, né, para a qual ele vai estar apontando, e a gente manda o vetor receber essa posição aqui, tá certo? Então a gente sobe os elementos de um a um, bonitinho, sem ter que quebrar muito a cabeça. Então vamos lá, int i recebendo o último. Legal? I maior do que a posição. I menos menos. Tá certo isso daqui? Tá. Então meu objetos na posição i recebe objetos na posição i menos 1. Tá certo? Legal? O que eu vou fazer então? Então o meu último ele vai ser incrementado, aí eu vou começar dele. Então o 4 ele vai receber o 3. Depois eu vou descer. O 3 ele vai receber o 2. Aí eu já posso fazer o quê? Já posso colocar no 2 o elemento que eu quero adicionar na minha lista. Tá certo? Legal. Então terminei o for aqui. Enquanto é maior que a posição, aí agora eu venho aqui no vetor de objetos, na posição, e faço esse vetor receber o elemento que eu quero. Terminei meu if, tá certo? Terminei meu if, ele cai no else. Esse else diz respeito a quê? Diz respeito a quando a lista estiver cheia. Então, novamente, tenho que mostrar para o usuário aqui se a lista estiver cheia, que eu não posso adicionar mais um elemento dentro dessa lista. Legal. Então, esse método que ele faz? Ele entra na minha lista, pega uma posição na qual eu quero adicionar um elemento, joga os elementos acima dessa posição, tá certo? E então adiciona o elemento nessa posição específica. Legal? Esse é o método adiciona na posição. É o próximo método que eu posso ter em se tratando de uma lista. Tá certo? Então eu já adicionei numa posição específica. Agora o que eu quero fazer? Eu quero remover um elemento da minha lista. Então void
remove que elemento? Ah, não sei, eu vou passar aqui uma posição. E nessa posição ele vai remover o elemento. Então, primeira coisa, eu tenho que ver se o quê? Se o meu primeiro... Vamos escrever dessa forma. Né? Se o meu último é maior do que o primeiro. Concordam? Se eu vou remover, então tem que ter elementos na minha lista. Então, esse último não pode ser igual a esse primeiro. Porque isso indica o quê? Que a lista está vazia. Então, se eu quero remover, o último tem que ser maior que o primeiro. Se o último for maior, então eu posso remover. E como é que eu removo um objeto da minha lista? Olha que legal. Primeira coisa que eu vou fazer é mandar o último decrementar. Tá certo? O último decrementou, praticamente já estou tirando um objeto, mas vai continuar, né, com esses objetos aqui. Agora eu vou ter que pegar os objetos, como eu decrementei o último, e jogar eles para baixo, tá certo? Então eu vou ter que tirar elementos da minha lista. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer um for com inteiro i recebendo a minha posição, enquanto esse i for menor do que o último, e mais. Agora ele vai de baixo para cima, tá certo? Só que repare que o último já foi decrementado. Então ele não vai mais até essa posição aqui, ele vai até essa posição aqui, nesse caso, dessa lista, certo? Então beleza. Então meu último foi decrementado, agora eu vou começar na posição, por exemplo, eu quero remover a posição 1, tá certo? Eu decrementei o último, então eu vou começar no 1, e o que eu vou fazer? Vou pegar o elemento de cima e jogar ele para baixo. Como é que eu faço isso? Tá aqui, ó, objetos na posição i, recebe objetos na posição i mais 1. Legal? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou jogando o de cima para baixo, tá certo? Feito isso, eu posso agora encerrar o meu if. No else, o que eu vou colocar aqui no else agora? Systemoutprint ln, tá certo? Lista, aqui não é mais cheia, né? Aqui é vazia. Então, se eu não puder retirar um elemento da minha lista, o que quer dizer? Quer dizer que a lista está vazia. Eu já retirei tudo que tinha para ser retirado aqui. Beleza? Fechei o else, fechei o void e está aqui meu método para remover. Então, o que ele faz? Primeiro, ele decrementa o último, para não subir uma posição nula aqui, tá certo? Aí, a partir disso, ele pega o elemento que eu quero retirar e joga todos os elementos que estão acima dele para baixo, tá certo? Inclusive para ocupar a posição dele, tá certo? Então eu não tenho mais esse elemento na minha lista com esse método aqui, tá certo? Então eu vou pegar os objetos na posição i e fazer eles receberem os objetos na posição i mais 1, tá certo? Lógica de programação. Feito isso, que outro método eu posso ter na minha lista? Vamos lá, agora é o método contém, certo? Então o próximo método que eu vou ter na minha lista, eu vou perguntar para a minha lista se ela contém um elemento qualquer. Não sei porque o meu Eclipse está dando erros. E vamos lá, primeira coisa sobre esse método. Bem, eu vou perguntar se a minha lista, se ela contém um elemento qualquer que eu queira, não é? O que a minha lista vai retornar?
que ela pode retornar? Ela pode retornar sim, contém, ou não, não contém. Então, o retorno dessa função aqui vai ser um booleano. Portanto, eu tenho que declarar ela como boolean, tá certo? Então, vai ser boolean contém int elemento. Feito isso, o que vai acontecer? Deixa eu ver como eu fiz aqui, eu posso... Legal. O que eu vou ter que fazer então? Legal. Vou pegar todos esses elementos aqui, do primeiro até o último, tá certo? Eu só tenho elementos aqui nesse meio. Então eu vou verificar aqui, nessa quantidade de elementos, se ela contém. Então tá aqui, ó. For int recebendo 0. Eu vou rodar desde a primeira posição do meu vetor até onde? Até o último. Cuidado, tá certo? Porque muita gente pode pensar até o último menos 1, tá certo? O último mais 1, perdão, porque eu vou ter que analisar até o 3. E se eu fizer esse i, né, enquanto ele for menor do que o último número menor do que ele é o 2. Então ele não vai rodar todas as posições, ele vai rodar até o 2 só. Então ou eu faço isso, o último mais 1, para ele vir até o último, ou eu faço de uma outra forma, tá certo? Que é colocando um operador lógico aqui, de menor ou igual. Vou fazer dessa forma porque fica mais bonito. Então, enquanto i for menor ou igual ao último, i mais mais. Então, dentro desse for, eu tenho certeza que ele vai rodar até aqui, tá certo? E ele não passa do último. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se o meu vetor de objetos na posição i é igual ao meu elemento. Como é do tipo inteiro, eu posso fazer essa forma de verificação. Se esse vetor de objetos fosse de objetos mesmo, né? Se fosse de um objeto tipo aluno, ou se não, se fosse uma string, né? Aí eu já teria que utilizar um outro método. Então eu ia pegar objetos e colocar um método para verificar se isso é igual. Então equals, no caso de string, né? Podemos pensar dessa forma, elemento aqui dentro, tá certo? Ele retorna a verdade se for igual, retorna falso se for diferente. Legal? Então, como eu estou trabalhando com inteiros, então meu vetor de objetos é um vetor de inteiros, então eu posso analisar dessa forma. Então, feito isso, se for igual, olha o que eu vou fazer. Eu vou mandar a função parar por aqui, return, e retornar verdade. Legal? Eu vou mandar ela parar por aqui e retornar a verdade. Agora, se ele rodar isso tudo, tá certo? E não encontrar o meu elemento, então o que eu tenho que fazer aqui fora do for? Retornar falso. Tá certo? Por que tem que ser aqui fora? Porque senão no primeiro objeto diferente que ele encontrar, certo? Se eu fizesse um else aqui dentro, ele iria retornar falso. E não é no primeiro, né? Eu quero ver se contém. Então não importa se é o primeiro ou se é o último. Se ela contiver esse elemento, então eu tenho que retornar verdadeiro. Então se passar por esse for e a função não retornar nada, aí sim eu posso retornar falso que não tem, de fato, o elemento lá dentro. Então, esse daqui é um outro método, né? Ele entra na minha lista, varre ela até o último elemento que existe nessa lista e verifica se a minha lista contém, né, o elemento que eu passo como parâmetro para a minha lista, para o meu método, perdão. Feito isso, vamos falar do último método importante, e os próximos eu vou deixar para vocês analisarem em livros e criarem sozinhos em casa, porque são métodos simples, tá certo? Que é um método para imprimir a lista, tá certo? Então eu vou ter que rodar ela do primeiro ao último e ir imprimindo esses elementos, concatenando eles, né? E imprimindo cada um deles. Legal. Próximo método importante
e cuja análise é importante ser feita aqui, é o método garante espaço. Olha o que esse método vai fazer. Garante espaço. Espaço. Esse método, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o último, comparar com o tamanho, e quando o último for igual ao tamanho, ele vai pegar a lista e vai dar um jeito de aumentar isso daqui. Quais são as formas que eu tenho para aumentar essa lista? Eu posso duplicar o tamanho, tá certo? Ou senão eu posso multiplicar por 3, multiplicar por 5, ou senão eu posso multiplicar por ele próprio, né? Então eu vou ter um tamanho da lista que vai ser aumentado na potência de 2, não é? Legal. Então eu tenho aí esse método que vai garantir espaço. A primeira coisa que ele vai fazer então, como eu disse, é verificar se o tamanho, se o último é igual ao tamanho. Se for igual, o que eu vou ter que fazer aqui dentro? Vamos pensar. Primeira coisa, eu vou ter que criar um novo vetor. Esse vetor já não me serve. Então, como eu declarei lá, é um vetor de objetos com tamanho. Só que agora eu vou ter um novo tamanho. Então, eu vou ter que pedir para o Java criar um novo vetor com um novo espaço dentro dele para armazenar os dados. Então, tá aqui. Eu vou criar um vetor novo. Vou abreviar aqui, novo objetos. E olha só, ele vai receber um novo vetor com tamanho multiplicado por 2. Poderia ser outro fator de multiplicação aqui? Poderia. Vai da sua escolha. Mas por 2 fica legal. E depois vocês vão entender por quê. Tá certo? Você dobra o tamanho da minha lista. Então, é um bom método de trabalhar com esse tamanho. Tá certo? Você dobrar o tamanho da lista. Melhor do que você somar por um número aqui, inclusive. Legal. Então, eu declarei um novo vetor que tem o dobro do tamanho do meu antigo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um for para popular esse novo vetor. Então, int começando do 0 e menor que o tamanho, tá certo? Agora, cuidado, tamanho eu multipliquei por 2 aqui. Então, vamos escrever o tamanho em função do último, tá certo? Então, i menor do que o último, porque o último vai ser igual ao antigo tamanho, tá certo? Para não confundir, tá certo? Aqui eu multipliquei o tamanho por 2, então só para não confundir, porque, porra, mas o novo tamanho do vetor não é o tamanho antigo vezes 2, mas por que ele tem que ir até o tamanho? Porque ele vai rodar agora, ó, o vetorzinho antigo, o primeiro vetor que eu criei na minha lista. E o que ele vai fazer? Ele vai passar os objetos desse vetor para o vetor novo. Então o novo vetor de objetos, na posição i, vai receber o meu antigo vetor de objetos na posição i. Tá certo? É isso aí. Feito esse for, eu populei o novo vetor de objetos, só que ele tem o dobro do tamanho. Então agora eu posso continuar adicionando na minha lista. Agora o que eu vou ter que fazer? Porque ó, o vetor que a minha lista está trabalhando é o objetos. Esse vetor novo, eu declarei ele dentro de uma função. Portanto, ele não existe para a estrutura da minha lista. Ele existe para a estrutura dessa função garante espaço. Então, feito isso, eu preciso que o meu vetor da lista this.objetos receba o novo objeto. Em Java você pode trabalhar dessa forma, tá certo? Isso daqui, feito essa linha de comando, o que você diz? O objeto vai receber tudo do novo objeto. Então, além dos elementos que eu já passei aqui para ele, ele recebe um novo tamanho, tá certo? Então, eu dobro o meu tamanho do vetor original, né? Fazendo isso.
e... não é? Caso a minha lista, né, não esteja cheia, né, e o último seja menor do que o tamanho, não é igual. Então eu não faço nada, tá certo? Então essa função ela vai garantir espaço quando? Quando a minha lista estiver cheia, quando eu adicionar até a última posição possível da minha lista, tá certo? Antônio, na onde que eu vou usar esse método? No método adiciona. Vamos concluir aqui, né? Então eu tenho o método garante espaço, tá certo? O que ele vai fazer? Vai criar um novo vetor de objetos que vai receber o dobro do tamanho do antigo. Ele vai popular esse vetor usando um for, tá certo? E depois ele vai mandar esse vetor novo para o antigo, tá certo? O antigo vai receber um novo vetor que eu criei dentro dessa função. Mas aonde que eu vou utilizar isso daqui, né? Bem, dentro do método adiciona. Os dois métodos para adicionar, certo? Então, eu vou fazer em um só, mas você pode colocar no outro também. Então, tanto o método adiciona como adiciona na posição específica podem receber uma chamada dessa função garante espaço. Então, vamos colocar dentro do adiciona. Como é que eu vou fazer? Fazer um if, vou adicionar um elemento, né? Escrever aqui. Não vou passar a posição. Então, se o último lembra que eu fiz essa verificação? Só que eu já escrevi essa verificação dentro do método garante espaço, certo? Então nem isso eu preciso fazer mais. O que eu faço? Eu chamo o garante espaço. Tá aqui, chamei o garante espaço. Ele já vai verificar para mim se o último é maior do que o tamanho. Se é maior não, se é igual ao tamanho. Ou se é menor, tá certo? Se for menor, ele não vai fazer nada. Não vai cair dentro do if. E se for maior? Se for maior não, se for igual. Se for igual, ele vai duplicar o tamanho da minha lista, tá certo? Então ele vai garantir espaço para eu adicionar aqui e depois. Depois eu continuo, tá certo? Eu adiciono. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o último mais para esse método aqui e o objetos na posição último vai receber o elemento, tá certo? Era isso que a minha função fazia, né? Legal. Então tá aqui. Eu garantindo espaço, eu posso sempre estar adicionando um novo elemento no meu vetor de objetos, tá certo? Galera, essa foi a aulinha sobre listas, tá certo? É a primeira estrutura de dados com a qual a gente vai trabalhar. A próxima aula é sobre pilhas, tá certo? Eu conto com a presença de vocês aí, assistindo o vídeo, né? Façam anotações, depois peguem um livro de estrutura de dados em Java, deem uma olhada nisso daqui, o que quer dizer. Eu tentarei disponibilizar os códigos, né? Todos esses códigos que eu montei aqui hoje, comentados para vocês, tá certo? E também tentarei disponibilizar uma lista de exercícios para cada aula que eu fizer, tá certo? Só não sei se eu vou ter todo esse tempo, mas corram atrás, tá certo? Quem quer, vai atrás, busca e consegue, tá certo? Então, vão manipulando isso daqui, criem uma classe principal em Java, né? Testa lista, por exemplo, né? Coloque o método main lá e vão brincando com isso daqui para vocês verem o que é possível ser feito, né, dentro dessa estrutura. Aí depois eu vou mostrar as outras estruturas e vocês vão perceber a diferença de cada uma delas, né? E cada uma tem um nicho melhor para se trabalhar com ela, tá certo? Então uma lista talvez seja aplicável dentro de uma escola, que eu precise ter uma lista de alunos, né, e informações sobre esses alunos. Mas talvez uma lista não seja a melhor opção, por exemplo, se eu quero trabalhar com logística, né? Por exemplo, eu quero organizar os meus itens de uma loja de forma lógica, né? Tal que se eu coloque um item lá, eu não posso retirar ele sem tirar todos os anteriores, por exemplo. Então, aí já vai um caso de pilha. Então, as estruturas de dados, elas têm aplicações, são muitas, tá certo? E cada uma tem um contexto próprio na qual é mais viável se utilizar dela, tá certo? Então, tá aí a aulinha sobre listas. Essa foi a segunda aula de estrutura de dados. Conto com vocês para a próxima. E muito